Próxima Sim. pergunta, por favor. Determinar, decretar, profetizar o que se deseja, declarar que Deus faça algo, é bíblico? Você também pegou pesado nessas perguntas. É necessário, né? Claro, claro. Tem que ser dita, não tem jeito. As pessoas geralmente me perguntam muito sobre isso e ninguém melhor do que o senhor com tanto conhecimento bíblico para nos dizer. Claro, na verdade, Daiane, você hoje, tantos cristãos que vivem a fé reformada e estão em igrejas bíblicas, são a minoria e não tem ideia a quantidade de gente que acredita nisso que você está perguntando, né? Que está em igrejas que ensinam isso e que, inclusive, fazem isso até nos dias de hoje, assim, claramente, né? Facilmente. Então, eu acho importante abordar isso, porque algumas agem de má fé mesmo, né? São um joio no meio do trigo, né? Mas outras não. Outras estão sendo enganadas. E é nosso dever, que descobrimos a verdade, agora enviar a verdade a elas e abrir os seus olhos. Bom, vamos lá então. A pergunta aqui é: determinar, decretar, profetizar, o que quer que seja, declarar que Deus faça algo é bíblico. Vamos lá. Eles entendem o quê? Que cada cristão, que as palavras têm poder e que através das nossas palavras nós podemos declarar bênção ou maldição. Por isso determinamos e decretamos ou declaramos palavras sobre áreas de nossas vidas, com o fim de que essas palavras alterem a realidade. De onde veio isso? Vamos lá. Vamos agora para, eu tinha dito do Kenneth Reagan, mas ele tem o seu avô e o seu bisavô. No século XIX, um homem chamado Phineas Quimby estava estudando ocultismo e espiritismo e descobriu os poderes ocultos da mente e que podia curar enfermidades e podia obter riquezas mediante a pensamento positivo e a pronunciamento de palavras. E aí, influenciado por ele, esse é o avô, o bisavô. Influenciado por ele, um outro homem, que também, influenciado pelos seus estudos, Essek Kenyon, descobriu que não só os pensamentos, mas que as palavras tinham o poder de criar realidades. E ele cria o que chamamos hoje de confissão positiva, que não é o desejo de Deus, que Deus deseja, aliás, que nós gozemos de saúde, prosperidade e de vitórias. E que, mediante ao pronunciamento de palavras, essas realidades aconteceriam. E vem, então, o seu filho, Kenneth Reagan, que cria todo esse movimento e expande ele para todas as partes, e principalmente para o Brasil. E Kenneth Reagan, que é o pai da teologia da prosperidade, também é o pai da confissão positiva. Essa teologia da prosperidade, cura e esses livramentos, segundo Reagan, acontecem como? Através do ato de determinarmos, declararmos, decretarmos. Então, se você está passando algo ruim na sua vida, decreta o livramento. Se tem uma enfermidade, decreta a cura. Se tem, se você que está fazendo concurso, se você está fazendo vestibular para medicina, decreta que você vai passar sem mesmo estudar, tá? Detalhe, não precisa estudar não, só decrete. É bem assim, também ensina o povo a ser burro, ignorante também, né? Então, aí nasce esse movimento. E quem são os principais discípulos desse homem? Os crentes da igreja brasileira, década de 70 e 80, isso explode no Brasil, e você sabe que você teve um pastor e uma igreja que bebeu dos ensinos de Kenneth Reagan como ninguém que ensinou isso. Agora, tem base bíblica isso? Deixa eu me lembrar se tem na Bíblia alguém que decretou. Me lembrei, em Gênesis capítulo 1, alguém disse assim, haja luz. Ele decreta que haja luz, e houve luz. O poder de decretar só pode vir de uma fonte onipotente, onisciente,
onipresente, infinita, eterna, autoexistente, autossuficiente e soberana. Nessa categoria, eu só conheço um, o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode decretar. O homem, deixa eu ver aqui que a Bíblia diz, que o homem, o que é o homem? É como um vapor que logo se dissipa. E os seus anos passam como um breve pensamento. O Salmo 103, 104 diz que o homem é como a erva, como o mato, que seca, o vento assopra e não se achou mais o seu lugar. O Senhor também diz, quem é o homem para que eu me lembre dele e para que eu o visite? Nós somos pó e para o pó retornaremos. Não temos poder de decretar coisa alguma. Jesus falou assim, Daiane, qual de vós com todos os seus cuidados conseguirá acrescentar um côvado da sua estatura? Nós não podemos mudar nada. Podemos orar para Deus. E se Ele quiser, tiver dentro dos seus decretos, debaixo da sua vontade, Ele pode responder. Se Ele não quiser, ninguém nem no céu nem na terra o fará fazer isso. Meu Deus do céu. As pessoas, eu até comentei esses dias nos meus stories que as pessoas querem porque querem se assentar, né, nesse trono que não é delas. Então, esse ato de querer exigir de Deus, colocar Deus na parede, tratá-lo como um mordomo, é pura arrogância, né, pastor? Porque não tem humildade nenhuma. A pessoa poderia muito bem, em oração, pedir. A Bíblia nos orienta a pedir e não decretar, declarar. E você falou um negócio interessante. Como é que você falou aí, Daiane? Pôr Deus na parede? Não, pôr Deus na parede. Desculpa, eu vou sair na defesa de Deus aí, gente. Tem dezenas de igrejas, e principalmente a igreja que a Daiane participou, que diz que você, grão de areia, você, pontinho pálido no universo, podemos colocar Deus na parede. Sabe por que eles ensinam isso? Falta do estudo dos atributos de Deus. Salmo 50, Deus vai repreender o povo dizendo assim, peraí, pensaram que eu era como tu? Vocês estão pensando que eu sou como vocês? A Bíblia diz em Isaías 40, com quem comparareis o Altíssimo? Salomão diz, nem os céus dos céus podem te conter. Meu Deus, Deus é grande, infinito, soberano. Querida, quando Isaías vê, em Isaías 6, o trono de Deus, ele vê Deus assentado no alto sublime trono, os serafins, que são as criaturas mais majestosas, que têm 6 asas, a Bíblia diz que com 6 eles voam, com 2 cobrem os pés e com 2 cobrem o rosto. Porque se eles olharem 1 milésimo de segundo para aquele que está sentado no trono, eles se desintegram. O universo, para você ter uma ideia, Daiane, os cientistas dizem que ele tem mais ou menos 94 bilhões de quilômetros de anos-luz. Significa que você pegar uma nave espacial e ela correr a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, de uma ponta do universo até a outra, ele vai demorar 90 bilhões de anos para chegar. A Bíblia diz que esse universo, Deus mede com palmos. Deus mede os céus a palmos. E você e eu temos poder de pôr esse Deus na parede. Gente, tome cuidado com o que vocês estão fazendo. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É isso que a Bíblia diz. Então, o mais que nós podemos dizer é como Isaías. Ai de mim, que vou perecendo. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse trono já está ocupado, né, pastor? Amém. Não nos cabe de forma alguma querermos nos assentar nesse trono que só o Criador pertence. Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. Glória a Deus.